salve quebrada, mais um episódio no ar, hein? E hoje vai rolar um bate-papo bem interessante do Wellington lá do Tô no Rumo, que é um projeto de ação educativa. Quem vai estar no toque desse bate-papo com ele é nada mais, nada menos que o professor Silvio Bock, que tem uma parcela significativa de colaboração com a plataforma aí, com o projeto, com a metodologia do Tô no Rumo. O papo tá muito bom, tá abordando aí nossas subjetividades humanas, questões sociais, orientação profissional. E não vou ficar falando muito porque, né, senão eu vou dar spoiler do bagulho. Acho melhor vocês escutarem tudo e escutem tudo que não haverá arrependimentos. Então, tá ligado? Sem mais delongas, ô Gustavo, solta o beat aí. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para falar sobre as nossas práticas em orientação profissional, junto ao nosso time do Tô no Rumo, da Ação Educativa. E hoje nós temos a satisfação de receber e de entrevistar o professor Silvio Bock, que é autor, dentre alguns livros, vários, do livro Orientação Profissional, Abordagem Sócio-Histórica, e nosso companheiro de atuação na área de orientação profissional e um dos responsáveis pela formatação e elaboração do projeto Tô no Rumo, da metodologia do projeto Tô no Rumo, que é utilizado pela Ação Educativa. Seja muito bem-vindo, Silvio. Muito obrigado por atender o nosso chamado. Eu agradeço, Wellington. Fico muito feliz de estar aqui. Eu, particularmente, gosto muito do Tô no Rumo. Tive o prazer de ser consultor desse projeto e considero, vamos dizer, a experiência mais duradoura e bem-sucedida de orientação em escola pública, né? Toda vez que alguém me pergunta, dá para fazer, eu falo, vai lá no Tô no Rumo, né? Pegue o manual, pegue o texto, que lá mostra claramente que é possível, sim. Muito bom. Para nós é motivo de satisfação poder realmente prosseguir, né, com o Tô no Rumo dentro das escolas públicas, principalmente, né, e os espaços educativos formais e informais, junto a um grupo grande, cada vez maior, de educadores e educadoras que se veem dentro dessa prática. Silvio, assim, para a gente, até em termos do nosso diálogo de hoje, e já entrando nesse aspecto, a minha pergunta inicial é possível fazer orientação profissional sem ser psicólogo ou psicóloga? Eu vou começar com uma historinha. Nos primórdios, quer dizer, na década de 70, 80 do século passado, existia uma divisão, né? O psicólogo fazia orientação nos espaços clínicos, fora da escola, nos seus consultórios, e os pedagogos e professores faziam orientação profissional no espaço escolar, né? Pouco, é verdade, né? Porque a função de trabalhar com isso na escola era do orientador educacional. Num passado não muito distante, a pedagogia, no meu tempo, por exemplo, na década de 70, ela oferecia habilitações. Uma ela era a administração escolar, outra era a supervisão pedagógica, outra era a orientação educacional, né? Tinha a direção escolar e tinha ainda na PUC a educação para deficientes da audiocomunicação. E você escolhia uma habilitação. E a orientação educacional era aquela que fazia o trabalho de orientação profissional, orientação de estudos, orientação sexual. O nome pode mudar. As coisas foram andando e o psicólogo foi entrando na área do pedagogo, da pedagogia, e a pedagogia também foi entrando na área da psicologia, né? O pedagogo abraça uma profissão, talvez por vergonha, hoje está aí, não é bem um curso de formação no Brasil, que é a psicopedagogia, né? E o psicólogo educacional assumiu as funções de orientador nas escolas particulares. Nas escolas públicas, nenhum nem outro, né? Tirando talvez o ensino fundamental 1, tem atuação. Bom, vou dizer sim, é possível,
claro, e tendo muita clareza que na escola não se fará um trabalho clínico, é um trabalho pedagógico, educacional, né? Esta é uma questão muito importante, não é um trabalho para o indivíduo, não tem sentido isso na escola ainda, pode ser que um dia a escola tenha tanta qualidade que exista uma orientação até individual, né? Para, né? Vamos imaginar uma escola com 3.000, 4.000 alunos. Mas a escola pode fazer muito mais, tendo ou não tendo psicólogo, tendo ou não tendo pedagogo, orientador, ela pode fazer muito mais do que ela faz neste aspecto. Muito bem, Silvio. E dentro desse aspecto, né, da escola, a gente acaba sendo muito demandado, muitas vezes, por jovens, estudantes, às vezes seus pais, querendo uma perspectiva de orientação profissional e muitas vezes os nossos educadores e educadoras. Como são ainda hoje as práticas mais comuns, né? Quais são as práticas mais comuns de orientação profissional ainda hoje no Brasil? Eu primeiro diria, antes de entrar na prática, falar no imaginário, né? O que é escolha no imaginário, que tem base material, sim, não é apenas. O que é para população, para sociedade, escolha profissional? Ela ainda trabalha com a ideia do jogo de encaixe, criado pela perspectiva da avaliação psicológica dos testes, que imaginam que as pessoas estão prontas no desenvolvimento de sua personalidade, lá pelo final do ensino médio, e a partir daí a pessoa tem características que são permanentes e constantes na vida, segundo essa perspectiva, que envolve interesses estáveis, traços de personalidade cristalizados e aptidões desenvolvidas. Isso pode ser mensurado ou não, né? Por outro lado, essa perspectiva imagina que as profissões são constantes e permanentes no mercado de trabalho e se repetem. E cada profissão requer, para o seu exercício, certos traços de personalidade, certas aptidões e características pessoais específicas, interesses específicos, não sei se eu falei. O que é a escolha para este modelo? Esse jogo de encaixe. Esse modelo continua na cabeça das pessoas. Ela teve seu auge em meados do século passado, 1950, quando parecia que o mundo não mudava. As gerações passavam, o médico era o médico, sempre parecia o mesmo, o engenheiro, o advogado, o professor, que era uma tarefa masculina, né, naquela época, né? A feminina só nos primeiros anos do ensino fundamental, e parecia que as pessoas não mudavam. Mudavam, sim, mas eram tão lentas que pareciam que as coisas não mudavam. Mas podemos questionar, naquela época e hoje, espera aí, as pessoas não são constantes e imutáveis a partir de 18 anos. Na nossa perspectiva, as pessoas se constroem sempre. Não há interesses inatos ou constantes, né? Eu sempre brinco com meus alunos. Já pensou eu, com a idade que tenho, com os mesmos interesses que eu tinha aos 18 anos? Eu teria parado no tempo. As aptidões, habilidades mudam de acordo com perspectiva, com contingência, com necessidade, e algumas se perdem. E o jeito de ser também não é permanente. Eu sou, não só na história, mas eu sou diferente ao assistir aula de que quando eu estou com meus amigos ou com minha família. Quando um aluno vem e fala, eu sou tímido, eu pergunto sempre, não, com meus amigos não. Então, você é tímido ou não? Né? O que é timidez? Será que eu vou procurar uma profissão que exige timidez para o seu exercício? Nós vamos questionar esse modelo e dizer, não, as pessoas não estão prontas nunca e as profissões, isso hoje é óbvio, não são constantes e imutáveis. Hoje elas mudam tão rapidamente que, igual a um carro de Fórmula 1, para quem já foi numa pista, a coisa passa tão rápido que você não vê nem que carro é, né?
Hoje, talvez, as mudanças são tão rápidas que você não consegue ver as mudanças, né? Vamos questionar esse modelo. Mas, no senso comum e no imaginário, as coisas mais ou menos acontecem assim. Ficou claro? Sim, ficou. E aí esse questionamento, Silvio, em função dessa perspectiva e desse imaginário, esse questionamento acontece a partir da abordagem sócio-histórica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela, né? Sobre a perspectiva sócio-histórica e esses impactos na prática de orientação profissional. É a partir dela que surge essa crítica surge um pouco antes e se desenvolve dentro dessa abordagem, né? A gente vai para além disso. Essa perspectiva surge bem antes, não é a sócio-histórica que funda. Na pedagogia, na educação, acontecem com dois importantes educadores, Celso Ferretti e Selma Garrido Pimenta, que mais ou menos na mesma época começam a questionar a orientação profissional como se vinha pensando, atribuindo ou discutindo a questão política da orientação, se perguntando a quem serve esta orientação que tem sido feita. E a conclusão que serve aos empregadores, serve à burguesia e, para a população que é atingida por essa orientação, ela serve para amoldar, acomodar as pessoas às exigências do mercado de trabalho, portanto, dos empregados e da burguesia. Então, Celso Ferretti faz uma crítica, são pedagogos, uma crítica política importante à orientação. Já na psicologia é mais demorado, mas acontece na Argentina com Rodolfo Boslavski, que vem trabalhar no Brasil, não consegue entrar como professor na USP, nem como visitante, porque tinha um problema cardíaco sério e acaba morrendo, né, no Rio de Janeiro, mas teve grande impacto. E ele faz um questionamento da abordagem psicométrica e propõe o livro dele chama Abordagem Clínica, né? Ele propõe uma visão da orientação que envolve a psicanálise com grupos operativos que vão questionar um pouco aquela prática, né? Então, não é a sócio-histórica. Eu começo a minha atuação sendo colega de Celso Ferretti, na perspectiva do Celso, que propõe o quê? Que, como na visão dele, a maioria das pessoas no Brasil não escolhem, é importante mudar o eixo da escolha, mudar o eixo da orientação. Ao invés de que a gente tira o eixo da orientação e coloca o eixo do trabalho, e propõe analisar o trabalho na sociedade capitalista em que o jovem está inserido. O jovem, o adulto. Entendi. E aí, nesse contexto... Ele tem um desvio importante que chama uma nova proposta de orientação profissional, ou vocação profissional, né? O livro está até esgotado, mas eu acho que no Sebos ele é encontrado. É importante, é uma leitura muito importante. E eu começo a situação fazendo isso, colocando o trabalho como eixo fundamental. Mas a prática gera contradições. O jovem fala, legal, entendi, né? Entendi, o capitalismo explora, existe mais-valia, né? A gente não escolhe, né? População de baixa renda, até a população de classe média. Mas faltava o jovem ainda perguntava, mas espera aí, eu não sei se eu faço curso técnico de edificação ou de, sei lá, administração. Ou eu não sei se eu vou para a universidade, se faço arquitetura ou psicologia, estou inventando. E ele mostrava que existe um furo, né? Eu conversei isso com o Celso. E eu entro aí, eles saem da área da orientação, Celso vai discutir educação e trabalho, Selma vai discutir alfabetização, e eu, porque estou na escola, porque continuo. E a gente vai procurar, então, uma concepção de indivíduo e vai se perguntar, ele não escolhe mesmo? E a gente, na escola,
quem está na escola sabe, a gente questiona e vai fazendo, né? Não dá tempo de parar, pensar, reestruturar, não. Vamos lá, que eu acho até interessante. Oi. É trocar o combustível do avião com o avião em funcionamento, né? Exatamente. É sempre essa perspectiva, né? E a gente, então, começa a procurar uma perspectiva que dê conta desse sujeito, que não é um sujeito que traz coisas inatas, mas também não é exatamente um sujeito que não escolhe. É um autômato, não é um robozinho que responde aos comandos da ideologia liberal capitalista, né? Existe um indivíduo que é contraditório. E aí a gente vai chegando perto da sócio-histórica, que é uma abordagem que foi mais desenvolvida na PUC de São Paulo, com Silvia Lane, né? Com Ana Bock, que por acaso é minha esposa, né? Não é por acaso, claro, e com outros professores, Graça Gonçalves, Odair Furtado, que vão desenvolvendo esta psicologia que é baseada em Vygotsky, né? E seus seguidores, numa perspectiva materialista dialética e numa perspectiva de entender o homem na visão marxista, né? E constrói, então, uma nova psicologia. E a gente vai se aproximando da sócio-histórica e vendo que ela dá conta daquele indivíduo, exatamente, que ela dá conta, na nossa perspectiva, desta visão da construção do humano. E a gente abraça, né? A sócio-histórica, aí que você falou da Ana, ela se desenvolve mais na psicologia, mas a gente puxa junto com outras pessoas para a educação. Ela tem sentido, né? E é dentro disso que você, quando puxa para a educação, você começa a trazer, para além da crítica que já tinha sido feita pela Selma Garrido Pimenta, para além da crítica do Celso Ferretti, é por isso que, dentro da sua literatura, da orientação profissional, dentro da abordagem sócio-histórica, você coloca a abordagem como algo para além dessa crítica, né? Pensando de um passo adiante, né? É nesse sentido? Então, a ideologia liberal, que o Celso vai questionar, coloca que todo mundo escolhe e cada um é responsável pela sua posição na sociedade. Está hoje com muita força de novo aí, né? Nós vamos falar de projeto de vida nesse sentido, mas o indivíduo é responsável pela sua vida, pela sua trajetória. A realidade é um mero obstáculo, como uma corrida de obstáculos, né? Alguns vão se perder pelo caminho, mas alguns chegarão ao sucesso. Todo mundo tem chance de ser bem-sucedido. É a perspectiva liberal. Celso Ferretti e Selma Pimenta, por caminhos diferentes, vão questionar e dizer, peraí, né? As pessoas não são livres, né? A maioria da população brasileira não escolhe. Ela está num estágio de vida de sobrevivência. E aí tem que pegar o que existe, né? E aí tem que sobreviver. E, portanto, vai concluir, não, no capitalismo, as populações de baixa renda, e vão dizer também, até de alta renda não escolhem, porque os filhos da burguesia têm que ser burgueses e continuar a tarefa dos pais. E os filhos dos trabalhadores, em seus vários níveis, vão reproduzir e serão trabalhadores. Não há escolha de ascensão, como a liberal dizia. E vão radicalizar ao contrário e dizer, peraí, o indivíduo não escolhe. Selma Garrido Pimenta vai dizer, no final do livro, vamos parar de fazer orientação profissional, isso não é revolucionário, vamos mudar a sociedade para depois pensarmos uma nova orientação. Ela larga a área e vai trabalhar numa direção que ela considera mais revolucionária, que é a alfabetização, que é mais consequente. Celso Ferretti não chega a tanto, mas ele fala, precisamos fazer a orientação, trabalhar com a ideia de que as pessoas compreendam por que não podem escolher.
e, a partir daí, possam lutar para que as coisas mudem. Então, são esses dois momentos. Eu me perdi um pouco, mas a ideia é, então, esse terceiro momento vai dizer, concordamos com esses dois autores, mas temos que dar um passo a mais, porque, no primeiro momento, eu trabalhava, quando eu lancei o livro, e já vou fazer a crítica, o indivíduo, todos os indivíduos escolhem e não escolhem ao mesmo tempo. Então, na visão liberal, o indivíduo escolhe tudo, na sua crítica não escolhe nada, na para além da crítica, ele escolhe e não escolhe ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, ele tem fatores que se dirigem à ideia de que ele não tem escolha, e tem alguns fatores que ele escolhe. Eu dizia até, de acordo com a sua classe social, ele está mais perto da escolha do que mais perto da não escolha. Mas ninguém é totalmente determinado, ninguém é totalmente livre. Eu usei a palavra errada, determinado. Bom, já escrevendo o livro, a gente começa a fazer uma crítica a essa visão. Espera aí, há um problema. Nesse livrinho que você mostrou, acho que não sei se você mostrou o amarelo, você tem aí, das classes pobres. Não, o outro você não tem aí. Não, o outro não está aqui, não está na mão. As classes. Eu vou dizer, peraí, tem um erro. Né? Porque a gente aí trabalha com indivíduo cindido. Né? E aí a gente vai arriscar. Não, os indivíduos escolhem sim. Né? Todos. Não essa escolha liberal, que eu posso tudo, mas ele tem um determinado grau de liberdade de escolha. Eu posso ter uma condição miserável de vida, caminhar para a criminalidade ou fazer uma outra trajetória. E tem um nível de escolha. Não é chegar a ser burguês, como a visão liberal coloca, ou a meritocracia coloca. Né? Quem tem mérito vai virar burguês. E burguês significa opressor, nesse sentido. Né? Você pode um dia chegar a ser opressor. A gente vai dizer, esta visão é uma visão romântica, né? Da própria visão liberal. Né? Tem casos, claro que tem, né? Mas é a exceção que vira, entre aspas, regra, não vira regra. Né? Deu para entender? Sim, e você fala que existe, então, um campo de escolhas, né? Existe uma faixa na qual esses indivíduos... Então, isso não é cindido. Então, esse indivíduo consegue, dentro dessa faixa, articular dentre algumas escolhas possíveis, mas dentro daquela faixa. Não e aí a gente vai... observar que, por exemplo, o aumento da procura, né, das classes não privilegiadas na busca de educação. Né? E a gente vai entrar em uma política que é batalhada, a política de cotas, né? E todas as... que mudam a perspectiva. Né? Teve um momento que escolher profissão, né, na escola pública não era discutido, porque não tinha perspectiva. E agora, não sei se em todas, mas quando eu fiz, por exemplo, a minha tese de doutorado, que vai sair no livrinho amarelo, que é Orientação Profissional para as Classes Pobres, era o começo das cotas, os alunos não sabiam nada dessa perspectiva. Né? Não tinham noção do que era Enem, porque não participavam, o que era cotas, o que era ProUni, o que era, enfim, SISU. Né? E agora, não sei se em todas, eu não tenho pesquisa, mas está instalada essa discussão na escola, no ensino médio. Estão tentando refluir isso para trás. Né? Sim, é bastante da discussão que o Tomo Rumo coloca dentro da perspectiva de levar esse tipo de discussão e informação ao mesmo tempo para tanto educadores e educadoras como os jovens estudantes e gerar uma discussão dentro disso em um campo de reflexão, inclusive. É interessante que o que gerou o trabalho de juventude de Tomo Rumo foi uma pesquisa que a Ação Educativa fez nas escolas públicas e descobriu que uma das demandas dos alunos, foi surpresa para todo mundo naquela época,
era orientação profissional, era trabalhar com a questão da escolha, que imaginava-se que no ensino público isso nem ia aparecer. E apareceu com uma demanda forte, reprimida. Foi muito interessante. Quer dizer, o aluno tinha essa questão colocada. E hoje, ainda dentro do campo da escola, né, que é esse campo no qual esse diálogo acontece, existem políticas públicas nacionais e falando de modo mais abrangente sobre a perspectiva da disciplina de projeto de vida no currículo da rede pública, né? Então, como é que você vê essa transição, né, e esses impactos dessa mudança para a existência, para chegar nesse momento histórico em que a gente tem colocado dentro da grade do currículo da escola pública uma disciplina que considera projeto de vida? Então, como é que você vê isso e nesse momento histórico? Pois é muito complicado, né? Existe um caderno eu não sei se é Instituto CEDES, CEDES, da Unicamp, que analisa a lei, o projeto de lei, o decreto-lei que propunha a mudança do ensino médio. Tem vários textos, e a Cássia Quenze, analisando a lei, ela aborda a questão que essa lei é criada para produzir o trabalhador, né, para a nova fase do capitalismo. O capitalismo 4.0, como muitos brincam, não dizem sério. Ou seja, ela vai anotar que é uma mudança para formar o trabalhador flexível para ser utilizado nos trabalhos eventuais que o novo mercado vem se constituindo. Nesse livrinho não se trabalha com a ideia do projeto de vida, se analisa por que os itinerários formativos, por que a retirada intencional de todas as matérias do ensino médio, né? Não só sociologia e filosofia, mas física, química, matemática, sobrando só português e matemática e inglês, né? E o resto indo para, né, as ações alternativas. E não discutem nesse texto, nos textos, o projeto de vida e as teorias socioemocionais de competência. O Luiz Antônio Cunha, um importante pesquisador que decifrou a Lei 5692, mudança do ensino médio, não só ensino médio, na época da ditadura que propunha escola técnica para todos, obrigatória, na década de 70, na época ele afirmava que a intenção da lei era conter a demanda para o ensino superior, só isso, a função da lei. E ele retoma, né, muitos anos depois, da atualidade, dizendo que essa nova lei tem essa mesma função. De servir como anteparo para essa demanda que estava em um fluxo crescente na direção do ensino superior. Veja, o ministro da Educação fala, atual fala, para que se formar como advogado? Não tem emprego. Engenheiro não tem emprego. Ele não faz nem médico. Né? Para quê? Né? Para quê? Para que ir para a universidade? Aí vai pegar na Alemanha, né? As pessoas, no 8º ano, no 9º ano, o sistema determina, na França também, quem vai poder fazer um ensino médio propedêutico ou vai ser encaminhado para o trabalho não intelectual, né? O trabalho mais prático. Hoje, né? Uma demanda, ou o trabalho técnico. Né? Esse é o modelo que queremos? Eles deram certo? Não sei. Né? Mas esse modelo restringe liberdades. Bom, vamos falar então o que é projeto de vida. Primeiro aspecto, eu acredito que essa ideia de colocar projeto de vida é para mostrar para o aluno, como o Celso Ferretti já apontava, mostrar para o aluno que ele
As gerações anteriores não deram certo na vida porque eles não tinham projeto de vida. O projeto de vida virou um apanágio para resolver os problemas sociais, econômicos, políticos deste país. Se você tiver projeto de vida, você vai ter um rumo para seguir, né? E as coisas vão dar certo. Porque agora você vai transformar sonhos em ação. De novo, como o Celso Ferretti dizia, é uma estratégia de culpabilizar o indivíduo pelo seu insucesso. Porque, de repente, não deu certo na vida, a culpa é minha porque não fiz um bom projeto. Olha o perigo. Dessa perspectiva, só para fazer uma ponte, se numa outra perspectiva nós tínhamos a questão de o sucesso não veio porque eu não fiz uma boa escolha, né? Eu como indivíduo não fiz uma boa escolha, eu escolhi errado, aspas, né? Sempre aspas. E então a gente está dizendo que esse modelo de pensamento se transfere para esse momento atual, para essa frase, eu não fiz um bom projeto. E com isso você livra, né, entre aspas, toda a questão econômica, né, toda a desigualdade horrorosa, impactante que existe nesse país. Né? Quer dizer, na epidemia, houve um empobrecimento de quem já era pobre e um enriquecimento de quem já era rico. Né? A culpa, lógico, os que eram pobres, a culpa é deles, porque não souberam administrar adequadamente suas carreiras. Vou usar outro termo provocativo. Né? Então, temos que ter muito cuidado ao falar nisso. É uma estratégia capitalista, né, de criar um novo profissional que responda às mudanças que vêm ocorrendo, que seja um trabalhador flexível, que não reivindique direitos, que não reivindique melhores condições de vida, porque está tudo dentro dele como perspectiva. Por isso ele precisa ser resiliente, né? Ele precisa ser resiliente. Ele não pode procrastinar. Isso é muito importante, né? Eu tenho dito que procrastinar agora é revolucionário, deixar para depois, né? Nessa perspectiva. Você não pode procrastinar, você tem que ser resiliente, tem que ser flexível a todas as mudanças, né? E é isso que vai tentar se impor. Estamos entrando nas competências socioemocionais, que é o mais importante nesse currículo. Se você pegar o BNCC, né, eles dão chulas para o conteúdo. Né? Quer dizer, o conteúdo, isso o professor escolhe. O mais importante são as competências socioemocionais. E eu apresentei um trabalhinho na BOP, né, questionando lá, e está aí no 4º capítulo desse livro, que é uma atualização, tentando questionar este modelo das competências socioemocionais. Né? Primeiro que os autores dizem que são competências universais, independente da história, do país e da região. E já existe um instrumento de avaliação para avaliar as competências socioemocionais antes de ser instalado, antes de começar a ser trabalhado nas escolas. Já tem pronto. É só comprar e aplicar. Quem fez? Quem são os assessores que fazem tudo isso? Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehman e outros empresários. Quem faz esse projeto de lei funcionar e trabalha com as competências são os empresários. As entidades educacionais não foram chamadas. Competências socioemocionais é uma vitória do Instituto Ayrton Senna de colocar na lei o objetivo. Ninguém deu muita atenção, tanto é que no livrinho do SEGES, que eu falei, que é um caderno, né? Aparece lá, na lei, a educação tem que desenvolver os aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Ninguém ligou para isso. Nessa apresentação, eu retomo uma pesquisa, um trabalho que o SESI fazia junto com a Globo, que era um prêmio que existia na década da ditadura, do operário padrão, que era o operário modelo de comportamento, que ganhava um prêmio nacional
e servia como modelo para todo mundo. E eu mostro que o que era o operário padrão, né, é muito semelhante ao que se fala hoje das competências socioemocionais, com poucas diferenças. O indivíduo, né, que se lá, torna a referência para que os demais sigam esse modelo. Para ser bem explorado pelo capital. Né? Talvez o que não tinha na época, ele tinha que ter religiosidade. O operário padrão era baseado nos conceitos de Ford. Você sabe que Ford, na sua ação, né, em Ford, não era só um cara que inventou e colocou em prática a esteira, né? Mas ele tinha em mente um operário padrão, um operário ideal. Então, eles moravam juntos na indústria, eles tinham comportamentos ideais, ele não podia beber, ele tinha que ter religião, né? Ele tinha que ter uma família constituída, ele tinha toda uma visão, e o operário padrão surge aí. Né? Daí, ninguém fala, mas surge daí. E a competência socioemocional parece com uma grande novidade, mas não é. Ainda é a ideia. Então, temos que tomar cuidado. Como falávamos na década de 70, 80, a lei está aí. Bem ou mal, a escola está aí e vai ter que aplicar. Você sabe que essa lei, desse jeito, começou com um deputado petista, os primeiros inscritos, né? Mas o PT chegou para ele e falou: opa, não é por aí. Esse projeto de lei parou. Nessa perspectiva, desses modelos que vão se implantando e vão se proliferando, existe essa juventude estudante, e existe esses educadores e educadoras fazendo esse intercâmbio, fazendo esse diálogo, que é proposto pela legislação, que é desdobrado nos estados de acordo com as suas práticas e com os materiais que vão chegando, e isso não tira a necessidade desses jovens continuarem fazendo processos de transição escola-trabalho, de fazendo inserções profissionais e avançando para outras possibilidades de caminho de formação. E aí, nessa perspectiva, como você vê o papel das educadoras e educadores para trabalhar com o projeto de vida e nesse contexto atual, dado esse cenário todo que você acabou de relatar? Eu acho que, em primeiro lugar, temos que pensar o que vamos entender por projeto de vida. Eu, nesse livro aí que você mostrou, coloco 3 perspectivas, né? Eu fui procurar no MEC como é que ele definia, não achei, pesquisei muito, não achei, mas achei uma proposta de uma professora isso no site do MEC, dizendo que ela trabalhava com projeto de vida, e o que era projeto de vida? Era ajudar o jovem a transformar seu sonho numa ação. Também apresento a perspectiva de um projeto, de um grupo chamado Porvir, que é um grupo que está interferindo em educação. Eu sei lá quem é esse grupo, né? Mas está aí, eu recebo muitos e-mails, eles têm se pronunciado, que defendem também um projeto, não fica muito diferente. E eu mostro aí uma outra definição de projeto de vida feito pelo pessoal da antiga associação comunitária, hoje chamado Instituto Vocação, né? Que é uma pessoa, quem coordenava o trabalho não é mais, era o Milton, que trabalhou na ação educativa, que tem uma perspectiva crítica, que não trabalha projeto de vida para o indivíduo isolado da sociedade. Trabalha a ideia do projeto de vida de um indivíduo inserido, né, num contexto e trabalhando em cima disso. A minha pergunta é: quem é que vai trabalhar com essa disciplina na escola? Né? Ele vai trabalhar, é um professor que vai trabalhar com seu senso comum, com a ideia que ele tem sobre valores? Né? A perspectiva sócio-histórica, o que caracteriza a perspectiva sócio-histórica? O primeiro aspecto
é estoicizar tudo. Não aceitar nada como natural, imutável, né? Ou constante. Então, historicizar tudo, colocar dentro do contexto, tudo. Né? Então, vocação, vamos discutir vocação? Vamos. Historiciza. Procure historicizar. Interesse, historiciza. Projeto de vida, historiciza. É difícil? É. Permite, mas permite o professor criticar. Não é fazer ideologia e falar para o aluno que é bobagem, mas é fazer o aluno pensar o que significa isso e mostrar o outro lado. Por exemplo, projeto de vida, coloque em discussão a meritocracia e traga gente que defende, gente ou textos ou vídeos ou o que ela conseguir, e traga gente que critica. Essa é a função da educação, na minha perspectiva. Para elaborar uma discussão ampla. Não é fazer advocacy, né? Quer dizer, o que é advocacia? Escola não é uma espécie de advocacia, um termo, que é defender uma bandeira, né? E implantar, mas, na minha perspectiva, é propiciar uma visão do contraditório, sempre colocar o outro lado, para que o aluno possa construir a sua própria visão. Não é falar Bolsonaro não serve, mas é falar, olha, o que ele tem feito, o que pode ser feito, ou o que já foi feito, e deixar o aluno escolher. Né? E não é também dizer, não, o certo é esse. A função da educação é permitir que as pessoas cresçam com suas próprias opiniões, que podem não ser iguais à sua. É difícil. Eu confesso que quando eu trabalho com alunos orientando, eu trabalho com uma classe média alta, né? Filhos de famílias bolsonaristas, é difícil, né? Trabalhar com a perspectiva de vida nesse aspecto. Mas qual é a minha tarefa? Dizer, você está errado? Não, é mostrar um outro lado. É historicizar. Né? Apresentar o contraditório, né? Propiciar o contraditório. Propiciar o contraditório, mostrar que existe uma outra forma de pensar. E aí permitir que permitir não, né? É dar as possibilidades para que essa reflexão surja e esse pensamento seja trabalhado ali. E a partir daí, a construção de uma, a gente pode chamar de projeto, mas dentro de uma outra, um outro material, né, que substancia essa construção, né? Que pode ser um projeto. A palavra projeto também é ampla, não é dominada por essa ou aquela perspectiva, mas a construção é pensar no projeto como uma construção que vai continuar transitando nesse contraditório, nessas novas percepções historicizadas. É isso. Isso. Para nós é importante também olhar esses pressupostos, né, da abordagem sócio-histórica, porque é dentro dele que a gente acaba transitando e percebe um pouco mais de liberdade, se podemos assim dizer, para as educadoras e educadores trabalharem nesse espaço de educação ou nesses espaços de juventude, em que não se restringe aquelas visões mais antigas, mais clássicas da psicometria, da necessidade de utilização de algumas ferramentas que não são do âmbito do educador. Então, a gente entende que esse espaço é um espaço possível, né? E são esses pressupostos que embasam aí a abordagem. Nós vamos... a sócio-histórica trabalha com alguns pressupostos. Na perspectiva sócio-histórica, não existe natureza humana. O que quer dizer? Não tem corpo? Tem. A ideia da natureza humana coloca o homem como um ser potencial que se realizará na cultura. Ele teria uma essência que precisa ser desabrochada, desenvolvida e atualizada. Né? Então, o conceito de vocação tem que ser questionado por aqui. Nascemos com alguma coisa? Trabalha com a ideia de que existe condição humana. As condições biológicas hereditárias do homem são a sustentação de um desenvolvimento sócio-histórico, que lhe imprimirá possibilidades, habilidades, aptidões, valores e tendências historicamente conquistadas pela humanidade e que se encontram condensadas nas formas culturais desenvolvidas pelos homens de sociedade.
O homem é ativo, social e histórico. É através do trabalho humano que ele mostra-se ativo ao buscar sua sobrevivência. Ele faz isso com outros seres humanos, o que lhe dá a característica social. E, por fim, o homem é criado pelo próprio homem. No conjunto de relações sociais, mediadas pela linguagem, o indivíduo vai desenvolvendo sua consciência. Com o desenvolvimento da consciência, o homem sabe seu mundo, sabe-se no mundo, antecede as coisas do seu mundo, partilha-as com os outros, troca, constrói e reproduz significados. Esses são os pilares, vamos chamar assim, as condições da abordagem sociohistórica, né? Esses panoramas no qual essa abordagem considera. E para a gente é importante, porque se a gente não trabalha a partir dessas premissas, né, a gente pode, às vezes, eventualmente, dentro mesmo de sala de aula, trabalhar com outros tipos de referências que não são essas, né? Trabalhar ainda, por exemplo, na existência de uma natureza humana, né? Que remete ao chamado, ao vocacional, né? Eu tenho um dom, uma vocação, que são fatos que ainda permeiam o nosso imaginário, né? Que é muito complicado questionar isso, porque ela é disseminada, né? Tá aí, a religião está aí, trazendo essa concepção ainda, né? E está no imaginário social. Nascemos do sermos que somos, nascemos do jeito que somos. Se eu desenho, nasci para desenhar, se eu jogo futebol, ou se eu não jogo futebol, eu não nasci com dom, né? Se eu escrevo, se eu estudo ou não estudo, estaria dentro do ser humano. Não, está construído na sociedade. Né? Se é histórico, isso que é importante, se é histórico, pode mudar. Por isso essa ênfase em história. Parece que é imutável, mas não é. Né? Se tudo que é histórico se é histórico, ele pode, no conjunto dessas relações e dessas transições, ele pode alterar o resultado final, pode alterar as perspectivas, pode alterar as ferramentas que são usadas nesse processo. Né? As abordagens socioemocionais não trabalham com os direitos, não trabalham com a ideia de que você, junto com os outros, podem lutar pelos seus direitos. Isso não é uma competência valorizada. Você se sindicalizar, você atuar no partido político, você se associar num grupo para lutar por coisas do seu bairro. Isso não é uma competência valorizada. A competência valorizada é ser resiliente, é trabalhar em grupo na perspectiva de não atrapalhar o outro, é ter estabilidade emocional para aguentar, né, as coisas que vêm sobre sua cabeça. Né? E, eventualmente, trabalhos que não tenham a composição da dignidade, né? Eventualmente, passar por processos mais predatórios em relação ao trabalho, ou processos mais degradantes em relação ao trabalho, né? Talvez isso torne o indivíduo, inclusive, mais vulnerável, numa certa perspectiva, a vivenciar questões que não são bem-vindas no trabalho digno, um trabalho mais desqualificado, um trabalho mais em processo de desfazimento, né? Que a gente sempre Por exemplo, hoje, num projeto de vida, você tem que discutir coisas concretas. Por exemplo, está nos jornais dessa semana que o que tem crescido neste país é o trabalho informal. Né? O que é isso? Né? O que é o trabalho informal? Que consequências tem isso? Vamos ter que discutir. O trabalho por aplicativo, que provavelmente alunos das cidades maiores estão inseridos. Que impacto tem isso na vida? E é culpa dele porque ele não estudou para trabalhos melhores? Porque não teve projeto de vida? Ou porque as condições materiais concretas o colocaram nessa situação? Isso é historicizar, na nossa perspectiva. E como driblar, muitas vezes, essa inserção profissional já logo de saída através do trabalho precarizado, né?
como tentar não acessar um trabalho precarizado ali. E o trabalho precarizado está chegando no nível superior. Tá? Eu recebi outro dia um aviso de um aplicativo e semelhante ao Uber, que você poderia escolher o psicólogo. Tipo Uber. Vai lá e eles te indicam um psicólogo, o aplicativo. A uberização chegou no... A uberização no psicólogo, no advogado, né? Nas profissões ditas antigamente liberais. Está chegando ali também. Então, não é só... Ele extrapola ele vai para o trabalhador em vários níveis, né? Ele extrapola um único nível de trabalhador. E a gente acaba, nesse aspecto, indo já para os nossos encaminhamentos finais, olhando um pouco a perspectiva desses jovens estudantes, desses professores, quando vão trabalhar esses fazeres, né? Entendendo que é possível, né? Então, a gente está falando aqui sobre orientação profissional, várias perspectivas e várias abordagens, especificamente sobre a sócio-histórica, mas entendendo que dentro desse contexto mais ampliado, é possível a esse educador e essa educadora pensar historicamente essa orientação para a escolha, vamos pensar assim, mas essa construção desse processo com os jovens estudantes criticamente e sendo alguém que consiga mobilizar para além das competências socioemocionais, para além daquilo que já é dado, um contexto em que ele consiga gerar crítica. Como a educação, a Constituição diz que a tarefa da educação, além de formar o trabalhador, é formar o cidadão, vão trabalhar nessa perspectiva também. O que a nova lei não fala nisso, não fala em cidadão. E cidadão é o cidadão participante na sociedade, que tem direito de eleger e ser eleito, que tem direito de se associar para lutar por direitos, né? Coisa que hoje está fora de conversa. Silvio, para nós é uma satisfação imensa recebê-lo e ouvi-lo e dialogarmos com você. É certeza que todos aqueles que terão a oportunidade de acessar esse conteúdo desse nosso diálogo também vão ficar instigados, porque a sua fala é sempre instigante para nós, no melhor sentido da palavra. E eu queria que você deixasse algumas palavras para esses educadores, principalmente, educadoras que vão nos ouvir nesse material, tanto nos nossos mais diversos canais, né, que a Ação Educativa disponibiliza, e também, eventualmente, para estudantes que acessarem esse conteúdo. O que você quer deixar para nós como mensagem, como palavras finais para esse encontro de hoje, que passa voando e para nós é sempre muito um momento de encontro muito feliz. Então, eu acredito que a educação ela tem essa função, né, de formar o cidadão, que não é só um tipo de cidadão. E a escola faz isso. É interessante que a orientação profissional assume agora, não com esse nome, mas um certo protagonismo, e se espera que ele faça um trabalho de mero acomodamento às novas circunstâncias. E a orientação não precisa ser isso, ou não deve ser isso, né? Deve aproveitar o momento para ajudar a questionar o antes, o agora e o depois. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar registrado. Muito obrigado. Nós hoje tivemos a honra de receber o professor Silvio Duarte Bock, que mais uma vez atendeu ao nosso chamado para dialogar sobre orientação profissional dentro da abordagem sócio-histórica e as questões que são tangentes a ela. Em nome da Ação Educativa, do Projeto Tô no Rumo, de toda a nossa equipe, nos agradecemos a sua presença e esperamos todos vocês e todas vocês num próximo encontro para nós dialogarmos sobre este e outros temas relacionados à escolha, inserção, formação profissional. Fiquem bem, um abraço a todos.